Olá, amigos. Eu sou Maurício Ferreira, colaborador da Casa Espírita JJ Rodrigues, na cidade de Campo Limpo Paulista. Hoje eu quero falar sobre família no contexto espírita. Dia desses me peguei pensando sobre a importância do papel da mãe e do pai na nossa sociedade. A relevância, a importância destes papéis parece indiscutível, não é? Será que alguém em sã consciência precisa ser alertado a respeito do peso de estar na pele, literalmente, de pai e mãe, diante da responsabilidade de fazer gestão de outras vidas? Sim, porque ser pai e mãe é fazer gestão de outras vidas. Existem aspectos na vida humana que vão além do óbvio, né? Daí a importância do espiritismo e de outras bases do conhecimento, da pesquisa, do estudo, para nos ajudar a elucidar o que nem sempre é transparente aos nossos olhos. À luz da doutrina espírita, essa questão é tratada no capítulo 14 do Evangelho, que traz o tema honrai pai e mãe, ou mais precisamente, honrar vosso pai e vossa mãe. O texto do Evangelho nos lembra que honrar pai e mãe é uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo. Diz o texto que honrar acrescenta ao amor o respeito. E diz também o que é honrar: assistir na necessidade e proporcionar repouso na velhice. Ainda abrange uma outra questão, que honrar pai e mãe é devolver com solicitude, ou seja, com empenho, com vontade, o que fizeram por nós na infância. É uma oportunidade de pagar uma dívida. E vai mais fundo, né? Chama atenção para esse fato, né? Que a gente deve ir além do necessário, do básico, né? Só. Afinal, nossos pais, assim como nós, também têm outras carências. No texto do Evangelho, essas carências são relatadas como cuidados delicados que a gente tem que ter com os pais. Palavras também do Evangelho que acrescentam doçuras supérfluas a essas carências. Quem de nós não tem carências de doçuras supérfluas? Importante refletir sobre como temos tratado nossas relações familiares. Quem de nós, no papel de filhos, em momento de alguma conquista material, sabe, não privou mãe e pai do melhor conforto? Pense. Quem de nós não deixou de dividir um melhor momento, a melhor viagem, o melhor cômodo da casa, por comodidade disfarçada de falta de tempo ou de indisponibilidade? Dar o melhor aos nossos pais significa apenas uma paga, um pagamento de juros por tudo aquilo que nos fizeram, como uma dívida sagrada, efetivamente. Vocês não acham? Quem de nós pode negar isso? Mas quantos de nós realmente se esforçam para dar tudo o que tem de melhor aos nossos queridos criadores na Terra? Nós passamos agora por um momento da humanidade sem precedente, né? Que requer que cada um de nós possa rever atitudes, acima até do que considera como princípios, sabe? Afinal, como diz o ditado, né? Papel aceita tudo. Quem de nós não escreveria lá nos seus valores cuidar de pai e mãe com carinho, com toda atenção e tal? Mas nem sempre a gente se julga em condições de cumprir o que achamos fundamental para a nossa vida, não é verdade? E o Espiritismo alerta: a ingratidão e o abandono de pai e mãe têm reflexos futuros. Se você é espírita, espiritualista ou simpatizante, sabe ou ouve dizer que somos seres eternos, em constante evolução. Por isso vivemos por aqui as melhores oportunidades diante desse exercício de crescer sempre, sem volta. Agora, também é verdade que certos pais, né, ou certas pessoas no papel do pai e mãe menosprezam o presente que recebem da paternidade, movidos por projetos pessoais que por alguns momentos assim na Terra
parecem ser lógicos, por exemplo, de desprezar um tempo precioso com família, esposa, esposo e filhos, por exemplo. Mas a lei divina nos alerta para uma regra irrefutável, que é a da vida eterna em constante evolução. Somos seres eternos em constante evolução. E essa lei é para todo mundo. Assim como é o livre-arbítrio, onde cada um escolhe, e onde cada um escolhe, sabe, aquilo que renuncia. É causa e efeito que chama isso, né? Pois é. Mas por que tanta responsabilidade nesta questão de relacionamento familiar? Essa questão chama a atenção para um outro ponto de vista que está no Evangelho, que é dos laços que nos unem, laços de sangue e laços espirituais. Uma coisa é importante termos em mente, e faz toda a diferença para a gente entender esse contexto e as consequências dos nossos atos nas relações humanas e também, obviamente, familiares. O corpo procede do corpo, ou seja, para gerar uma vida na Terra, nós precisamos de outras vidas materiais envolvidas. Mas o espírito não procede do espírito. E o que quer dizer isso? O que nos une de verdade são as relações afins. O verdadeiro laço familiar não é o consanguíneo, mas sim o da simpatia, a comunhão de pensamentos, a necessidade de rever pontos que estão abertos, capazes de nos unir nesta e em outras dimensões. Se não, vejamos, não é comum nós vermos pais diferentes na Terra unirem irmãos pelo Espírito. A união de casais de um segundo relacionamento, por exemplo, que unem irmãos improváveis. As adoções são oportunidades que promovem verdadeiros atalhos para unir espíritos afins. As amizades tão ricas e sensíveis, entre outros exemplos, que geram uniões muitas vezes mais fortes que as uniões consanguíneas. O fato é que existe sim dois tipos de família, a dos laços corporais e a dos laços espirituais. A primeira muitas vezes é frágil, como a matéria, podendo se extinguir a qualquer momento, fruto do tempo humano. E a segunda, fruto das relações duráveis, perenes, perpetuados pela vida eterna. Isso nos remete a outra citação do capítulo 14, quando Cristo questiona: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Para exemplificar os laços que nos unem na eternidade. Não cabe aqui estabelecer se o laço mais importante é um ou outro, mas ao contrário, alertar que a gente deve valorizar nossas oportunidades consanguíneas, sim, mas com um olhar que importa, que são das afinidades de evolução espiritual. São as oportunidades que não podemos perder, de fato. O grande papel da humanidade é o progresso espiritual. Esse papel único de todos nós deve permear as relações nossas, deve permear as relações humanas. Todos nós temos o que melhorar. E logo vem à mente também, quando a gente lê o capítulo 14, situações onde eu errei, né? Ou seja, como pai ou como filho, enfim. Se fizermos o melhor, se nós fizermos o melhor, a gente tem essa consciência clara disso, e mesmo assim um filho se perdeu num vício, ou pais que não valorizam a missão familiar, sossega seu coração. A gente deve sossegar nosso coração, porque a gente fez o melhor, outras oportunidades virão. Do contrário, se eu não fiz o melhor por algum motivo, e mesmo que tardiamente, num estágio ou outro de transição entre a vida na Terra e a espiritualidade, o remorso virá e você pedirá. Você planejará outros encontros, outras oportunidades. Nós passamos agora, por exemplo, por um momento único nas nossas existências. E que balanço fazemos do nosso comportamento em meio a uma crise humanitária sem precedentes? Como ficam nossas relações, aquelas sobre as quais nós temos influência direta nesse momento da crise?
O que eu estou disposto a desprender, sabe? A me desprender, a desaprender, a aprender de novo, ou seja, a reaprender. O que eu estou disposto a deixar de lado e rever, do ponto de vista da minha crença. Nós podemos nos redimir relações, praticando, sabe? A prática é importante para a nossa evolução. O exemplo é o movimento de maior força nesse sentido. E praticá-lo não requer o saber do mundo, sabe, intelectual, pois os instintos já nos são manifestos desde o berço, o nosso berço da espiritualidade. Nós sabemos o que deve ser feito. E precisamos, antes de tudo, ter consciência de quem somos, do que podemos. Movimenta seus melhores sentimentos e todo o resto, sabe, fisiológico ou não, vai se movimentar também. As forças se somam para que o melhor aconteça. A verdade é que precisamos ter plano para combater angústias enraizadas em nosso espírito, sabe? O que forma espíritos endurecidos como o nosso, e cultivar no próximo isso, na nossa família espiritual, mas principalmente em nós mesmos, esse desejo de construir a felicidade. Confia, estuda, pratica a fé. Fique em paz.